Então, gente, como prometido há um tempão, né, vamos finalmente falar dos mecanismos de reação. Né? Quando a gente começou a falar sobre cinética, eu disse para vocês que, basicamente, na cinética, o objetivo atual é conseguir influenciar a velocidade das reações a partir de um entendimento mais profundo das reações, né? Sair um pouco da situação puramente experimental, empírica, né? Vamos tentar isso, aquilo, outro, e tentar isso, aquilo, outro, mas a partir de um conhecimento mais profundo da reação. Né? E isso se dá quando a gente conhece o mecanismo da reação. Né? Como é que a gente vai saber o caminho pelo qual a reação passa? Né? A gente inicia com reagentes e depois de um tempo a gente vê a formação de produto. E ponto final. Né? Mas como é que as coisas se dão nesse caminho de reagente a produto? Né? Esse caminho é justamente o que chamamos de mecanismo de reação. Né? Então, nem sempre as reações químicas acontecem em uma única etapa. Ao contrário, é muito mais comum que elas aconteçam por meio de duas ou mais etapas. Na verdade, muito mais etapas, dependendo do tipo de reação. Né? As reações com gases, né, elas geralmente passam por muitas etapas. Então, esse duas ou mais etapas aí eu poderia ter colocado bem mais, né? Porque a realidade é que as reações em fase gasosa geralmente as que acontecem, né, nas camadas mais altas da atmosfera, né, as que são importantes, que geram aí radicais livres, elas passam por várias etapas e conhecer, né, esse conjunto de etapas é bem importante justamente para, de repente, tentar impedir ou acelerar a reação. Né? Então, essas etapas que constituem o mecanismo de uma reação são chamadas de reações elementares, tá? Então, grava isso. Quando ouve falar em reação elementar, o que é uma reação elementar? É uma reação em uma única etapa, que geralmente constitui o mecanismo de uma reação, né? Geralmente é uma das etapas que compõe o mecanismo de uma reação, né? O conjunto das reações elementares de uma reação constitui o chamado mecanismo da reação. Mecanismos de reação são propostos a partir de dados experimentais, bem como com base em fundamentos teóricos da cinética química. Né? E aqui a gente abre, né, um parêntese para falar, né, da parte da fisicoquímica, né, dedicada ao estudo dos sistemas a nível molecular, né, e não a nível macroscópico. E aí a parte teórica da cinética, né, se utiliza dessa abordagem para poder ter um detalhamento das reações a nível molecular. O somatório das reações elementares de um mecanismo constitui a chamada equação global do processo. Na maioria das vezes, o que temos representado numa reação química é a equação global. Né? Então, a gente escreve lá no papel, né, A mais B indo a C. Né? Geralmente, o que está escrito no papel é o processo global. Né? E, na maioria das vezes, aquilo ali não se dá numa única etapa, e sim através de um conjunto de etapas, sendo cada etapa chamada reação elementar, né? E o somatório das etapas ou reações elementares constitui o mecanismo da reação. Olha que interessante isso daqui, ó. Para reações elementares, as ordens parciais presentes na lei cinética correspondem aos próprios coeficientes estequiométricos e definem a chamada molecularidade da reação. Tá? Então, né, por exemplo, na reação A mais B indo a um produto qualquer, ocorrendo em uma certa temperatura, se ela é uma reação global, ou seja, um somatório de várias reações elementares, né, se ela acontece por meio de um mecanismo, e isso aqui representa apenas o processo global, né, não é numa única etapa, eu escrevo essa lei cinética, né, a princípio, como naquele formato básico, né, constante de velocidade, concentração dos reagentes elevadas às ordens. Notem que eu estou escrevendo alfa e beta e não A e B. Né? Agora, se a reação for numa única etapa, se a reação for elementar, né, esse alfa e esse beta acaba sendo A e B. Tá? Então, para reações elementares, para reações numa única etapa, esses coeficientes aqui, eles têm um sentido, né? Eles representam, né, a quantidade de moléculas que interagem, né, para a formação do produto, né? É a chamada molecularidade. O número de espécies químicas que participam da reação, sempre um número diferente de zero, positivo e inteiro, geralmente 1 ou 2, raramente 3.
Olha que maravilha, geralmente 1 ou 2, raramente 3, diferente de 0. Né? Contrário, né, às possibilidades para alfa e beta, né? O que a gente viu para alfa e beta, que são as ordens parciais de uma reação global, né? São números experimentais que podem ter qualquer valor. Zero, negativo, fracionário, eles não têm relação com a reação em si, né? São só parâmetros que ajustam essa equação à velocidade instantânea da reação em cada tempo. Agora, se eu tenho uma reação elementar, uma reação numa única etapa, esses coeficientes são o coeficiente estequiométrico, esses expoentes são o coeficiente estequiométrico, refletem a molecularidade e não pode ser qualquer coisa, não. Menos 1, 0, fracionário, não. Só pode ser número inteiro e geralmente é 1 ou 2. Né? A gente não tem choque de 5 moléculas, né? Molecularidade 5, como de repente poderia ter uma ordem aí, 5. A gente não tem uma molecularidade 3 meios, 2,22, não tem. Né, a molecularidade que indica o número de espécies, né, que se chocam, né, que se encontram para poder formar um produto, é um número que geralmente é 1 ou 2, tá? Seja o mecanismo a seguir composto por duas reações elementares de velocidade V1 e V2, sendo a velocidade V1 muito menor que a velocidade V2. Né? Então, é uma coisinha simples, né? Por exemplo, a gente pode ter a reação A mais B indo a C, ocorrendo numa certa temperatura. E aí nós temos que, né, se essa equação global, né, eu já sei que acontece por meio desse mecanismo com duas etapas, para cada etapa, que é uma reação elementar, eu tenho a lei cinética escrita em termos dos coeficientes estequiométricos, que são a molecularidade. Né? Então, veja aqui, para a etapa 1, V1 igual a K1, concentração de A elevado a A, concentração de B elevado a B, na etapa 2 a mesma coisa. Né? Se eu não conhecesse o mecanismo e tivesse que obter a lei cinética da equação global, essa seria a expressão. Veja a diferença entre alfa e beta e A e B. Esse princípio da coexistência, né, é justamente o fato de que a gente não... na realidade, as reações não acontecem uma e depois a outra, né, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, se eu tenho uma reação global que se dá por esse mecanismo, não é A que reage com B para formar C, e aí depois o C se transforma em D, não. Né? Ao mesmo tempo, tudo ocorre. Primeiro, a quantidade de C que aparece no meio já se transforma em D, e as coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Esse é o princípio da coexistência. Tá? Então, vejam a diferença de uma reação elementar ocorrendo numa única etapa, cuja lei cinética leva em consideração os coeficientes estequiométricos que refletem a molecularidade da reação. Totalmente diferente da lei cinética de uma reação global, onde, né, as ordens parciais podem ser qualquer número, pois o objetivo é ajustar a velocidade, né, a essa relação aqui, né, que pode ter, né, qualquer parâmetro alfa e beta. Na nossa hipótese aqui, a velocidade da etapa 1 é muito menor que a velocidade da etapa 2. Né? Sabendo que a velocidade do processo global é limitada pela velocidade da etapa lenta, para o exemplo acima, a gente pode fazer a seguinte aproximação. Né? A velocidade é aproximadamente a velocidade da etapa mais lenta, e aí eu acabo expressando a velocidade da reação, né, em função aqui dos coeficientes estequiométricos. Por quê? Porque eu estou representando a velocidade como a velocidade de uma única etapa. Tá? Em resumo, quando não se conhece o mecanismo de uma reação e se dispõe de dados experimentais de concentração em função do tempo, as ordens parciais em relação aos reagentes podem ser determinadas experimentalmente, de modo que se obtenha uma lei cinética para a reação global. Foi o que a gente fez nas duas aulas passadas, né? Obter a ordem de uma reação por meio de dados de concentração em função do tempo. Nós vimos 3 métodos para isso. O método das velocidades iniciais, o método do ajuste empírico e o método do tempo de meia-vida, tá? Isso aplicado a dados experimentais para obter lei cinética de processos globais, né? Quando se conhece o mecanismo de uma reação, a lei cinética da mesma pode ser tomada como a lei cinética da etapa mais lenta do mecanismo, sendo as ordens parciais em relação aos reagentes dadas pelos próprios coeficientes estequiométricos da reação alimentar em questão. Isso se a gente dá sorte de uma etapa em particular ser muito mais lenta do que as outras. Agora, imaginemos que eu tenha, nesse meu exemplo aqui, né, K1 e K2 com valores comparáveis. Né? Eu não vou poder desprezar nenhuma das duas velocidades para compor a velocidade do processo global. Tá? A gente vai ver isso mais na frente.
Agora aqui, né, o que eu falei no início de hoje, o que eu falei no início de cinética, como, né, os dados da cinética química permitem a validação de mecanismos propostos, né? Então, imaginemos isso aqui, né? Imaginemos que eu tenha um perfil experimental com essa cara, né? Onde eu tenha, né, a espécie A é inicialmente colocada no meio reacional, né? A espécie A mostra esse comportamento decrescente de concentração, obviamente é o reagente. Mas, junto com o decréscimo de A, né, é possível verificar, né, o aumento de P e o aumento de Q. No caso aqui, vou colocar B e C para ficar de acordo com o meu equacionamento embaixo. Né? Então, imaginemos que eu verifique isso experimentalmente. A vai caindo, mas o produto B vai subindo e o produto C vai subindo. Né? Então, esse tipo de perfil experimental sugere um mecanismo de reações paralelas, onde há forma B e forma C ao mesmo tempo. Veja, né? Enquanto A está caindo, B está subindo e C está subindo. Né? As duas reações estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, de acordo com esse perfil experimental, a gente pode propor esse mecanismo, né? Composto por duas etapas. Uma na qual A se converte em B e outra na qual A se converte em C. De modo que a equação global do processo seria 2A se convertendo em B e C. Né? Se a minha proposição está correta, qual é o perfil de concentração em função do tempo para A? Qual é o perfil de concentração em função do tempo para B? E qual é o perfil de concentração em função do tempo para C? Né? Então, de acordo com a minha proposição, eu vou desenvolver um equacionamento para determinar esse perfil de concentração, né, para as espécies envolvidas na reação. Se os meus dados seguirem esse perfil, a minha proposição tem quase 100% de chance de estar correta, tá? Então, segundo esse mecanismo aqui, como é que seria a análise da espécie A? Nessa situação, a velocidade com que A se consome no meio é composta por duas parcelas, né? Como é que eu obtive isso daqui? Né? Então, vou escrever para a primeira reação, vou mudar a cor, né? Para essa reação aqui, né, eu tenho que 1 sobre menos 1, velocidade de consumo de A, isso é a própria velocidade da reação, né? Poder escrever primeiro, ó, V é igual a K1 concentração de A. Isso é a lei cinética para essa primeira etapa, que é uma etapa elementar. Veja que tem um 1 aqui na frente, tem um 1 elevando aqui. Né? Se essa é a primeira etapa, se essa é uma das etapas do mecanismo, essa é uma etapa elementar, acontece direto numa etapa só, né? Então, para esse tipo de reação, a ordem é o próprio coeficiente estequiométrico, nesse caso 1. Então, para a etapa 1, velocidade é igual a K1 vezes concentração de A. Mas a velocidade eu posso expressar em função do consumo do reagente A, como nós vimos, né? Então, para esse reagente A, eu tenho o inverso do coeficiente estequiométrico e a velocidade de consumo, tá? Aqui, 1 sobre menos 1, D de A, D de T, é igual a K1, concentração de A. Né? De modo que eu consigo escrever que D de A, D de T é menos K1A, tá? Então, obtive isso para a etapa 1. Vamos para a etapa 2, né? Na etapa 2, né, a velocidade da etapa 2 é igual ao K2 concentração de A também, né? A etapa 2 é uma das etapas do mecanismo, uma reação elementar, acontece na única etapa. A lei cinética tem, né, como ordem o próprio coeficiente estequiométrico. Esse aqui é 1, aqui eu tenho 1. Só que a velocidade 2 eu posso expressar também em função do consumo do reagente A, que nesse caso é 1 sobre menos 1, D de A, D de T, igual a K2, concentração de A. Enfim, né? Se eu passo esse menos para cá, ele some daqui, né? Ah, na verdade, eu tinha deixado como menos no outro, né? Então, voltando, né? Tá vendo aqui, ó? Menos 1 sobre menos 1, D de A, D de T, é igual a K1A mais K2A. É o que tá aqui, ó. K1A, K2A. Só que eu tirei o menos da frente, aqui embaixo eu mantive ele na frente, tá? Então, isso daqui, que é um parâmetro relacionado ao consumo de A, e está relacionado a duas parcelas, obviamente, já que eu tenho consumo de A na primeira e na segunda etapa, tá?
E aí, como é que eu posso resolver isso aqui? Ó, eu vou ter que colocar isso em evidência, somar o K1 mais K2, fazer a integração. O fato é que a resolução dessa equação diferencial conduz a essa equação aqui. Concentração de A num tempo t qualquer tem relação com concentração inicial, né, as constantes de velocidade da etapa 1 e 2 e o tempo, obviamente. Então, se os meus dados seguem isso daqui, para A, é um indício de que, né, a proposição que eu fiz está valendo pelo menos para A. Vamos avaliar agora B e C. Eu não posso dizer, né, que a reação é de uma determinada ordem, se o mecanismo foi proposto está certo, com base apenas em uma espécie. Eu preciso cercar todas as espécies para poder ter uma certeza da proposição. Então, da mesma maneira que a gente fez a análise para a espécie A, vamos fazer para B e para C. Tá? Então, para a espécie B, não é, que acontece mediante a transformação de A em B, né, nós temos isso daqui, né, é a etapa 1, que tem uma velocidade dada por K1, concentração de A, sendo que essa velocidade pode ser expressa em função do surgimento de B, por exemplo. Por quê? Porque o meu objetivo é determinar a expressão de B em função do tempo. Então, escrevendo a velocidade em função de B, eu tenho que 1 sobre 1, velocidade de produção de B é igual a K1A, exatamente como está escrito aqui embaixo. Tá vendo? Né? E aí, né, esse A que eu não obtive em cima, né, ele é uma função apenas de A0 e das constantes, veja. Né? Ele é função da concentração inicial e das constantes de velocidade. Se eu substituo esse A aqui e resolvo a equação diferencial, eu chego aqui. Né? Então, veja, eu tenho um perfil de concentração em função do tempo para a espécie D, que é função da concentração inicial de A, do tempo, obviamente, e das constantes de velocidade K1 e K2, que integram a reação. Mas eu não tenho que verificar apenas A e B, eu tenho que verificar C também. Né? Então, a análise da espécie C é similar a B, porque C também surge a partir, né, da reação do consumo de ar. Né? A diferença é que aqui a constante é relativa à segunda etapa do mecanismo. E aí, da mesma forma, eu encontro o perfil de concentração de C em função do tempo, né? Dependendo da concentração inicial de A, do tempo e das constantes de velocidade, né? Correspondentes às etapas elementares que compõem o mecanismo da reação que eu estou propondo e tentando validar. Então, além desses perfis de consideração em função do tempo, que eu preciso ver se o meu sistema segue, né, essas equações, eu posso fazer também uma relação entre as concentrações de B e C. Olha que interessante. Segundo esse modelo, né, as concentrações de B e C, num determinado tempo, a razão entre elas é sempre um valor constante. Né? Então, vamos lá. Faço a determinação em 10 minutos após a reação. Né? Determinei a concentração de B, né, presente no meio após 10 minutos de reação, e a concentração de C. Dividindo uma pela outra, achei um valor X. Né, depois de 40 minutos, fiz novamente a determinação de B e de C, dividi, achei novamente X. Olha que interessante. Né? Então, os meus resultados estão refletindo isso daqui. Isso que eu estou fazendo uma seta agora, o que, que é? Né? É uma previsão teórica, né, de acordo com o mecanismo que eu propus. De modo que, se tudo isso que está, né, tudo isso que surgiu aqui da proposição é seguido, né, pela minha reação, tem muita chance do que eu propus, né, estar certo. Né? Então, eu começo com uma observação desse tipo, que me leva a crer que a reação é uma reação paralela. Né? Então, com esse mecanismo, eu tenho para A um perfil de concentração em função do tempo, eu tenho para B um perfil de concentração em função do tempo, e para C um perfil de concentração em função do tempo. E, além disso, né, particularmente, existe uma relação entre a razão das concentrações de B e C. Se os meus dados seguem tudo isso, né, o meu mecanismo proposto está certo. Tá? E aí, eu posso entender, eu posso tentar influenciar uma etapa ou outra, tentando evitar essa reação paralela, né? Então, né, cada etapa aqui
tem a sua constante de velocidade. Eu posso tentar ver o que pode, se eu conhecer, né, o estado de transição, eu posso tentar ver o que dificulta, né, a formação desse estado de transição, né, para que eu possa selecionar entre uma reação e outra. Tem alguém querendo entrar, né? Oi. Alô, boa noite. Desculpa a demora, não tinha escutado. Estava chamando há mais tempo. Tá? Então, vimos o primeiro exemplo, né, de mecanismo proposto. E, assim, na verdade, não foge muito para as reações em fase aquosa, não. Tá? Então, por exemplo, agora, se eu tenho dados experimentais com esse formato, olha isso, né? Eu tenho A caindo, ao mesmo tempo que B está subindo, mas depois ele cai, e ao mesmo tempo C está subindo. Né? Então, esse tipo de comportamento, né, de andamento dos dados experimentais sugere aí uma reação com formação de um intermediário. Né? É como se A vai caindo e B vai se formando, mas depois B vai caindo e C vai subindo. Veja, né, que mais ou menos o ponto onde C começa a dar uma subida, né, mais considerável, né, no ponto onde a concentração de B está mais ou menos ali no seu máximo. Né? Então, A vai se consumindo para a formação de B, que leva à formação de C. Tá? Então, esse tipo de dado, né, nos leva a propor um mecanismo de reação consecutiva. Veja, A forma B e depois B forma C. De modo que o processo global é A formar C, porque no final das contas, ó, o A e o B zeram, digamos assim, e só resta o C. Né? Então, o processo global, de fato, é A convertendo-se a C. O B surge no meio, mas depois ele é consumido, né? De modo que, né, o mais viável mesmo é pensar que essa reação se dá por meio de um mecanismo de reação consecutiva. Né? Então, se esse, né, é o mecanismo da reação, eu tenho uma análise da espécie A, uma análise para a espécie B e uma análise para a espécie C. Né? Eu vou desenvolver, né, um conjunto com 3 equações e verificar se os meus dados seguem essas equações. Né? Então, olha aí na análise da espécie A. Nessa situação, que situação? Né? Na situação que eu estou propondo, a velocidade da reação que consome A, né, é essa primeira etapa, né, a primeira etapa do meu mecanismo, minha primeira reação elementar a ser considerada. Né? Então, eu tenho aqui, ó, que para essa reação, a velocidade da etapa 1 é, né, constante de velocidade da etapa 1, concentração de A, elevada a quê? Elevada a 1, né? Porque como etapa elementar, como reação elementar, a ordem é o próprio coeficiente estequiométrico. Mas a velocidade da reação 1 também pode ser expressa em função do consumo de A, como 1 sobre menos 1, olha esse negócio aqui, cruel, 1 sobre menos 1, velocidade de consumo de A, é igual a K1, concentração de A. Exatamente como está escrito aqui, né? E aí, resolvendo a equação diferencial, a gente encontra um perfil de concentração em função do tempo para A. Veja, em função da concentração inicial, né, para cada tempo que eu substituir, eu encontro uma concentração de A, desde que eu conheça essa constante de velocidade, tá? E para a espécie B, da mesma forma, a velocidade com que B se acumula no meio é... Então, olha só, B é formado na primeira e consumido na segunda. Então, a gente tem 2 expressões, né, relativas a B. Para a primeira etapa, eu tenho que a velocidade da etapa 1 é igual a K1, concentração de A. Mas escrevendo a velocidade em função de B, porque eu quero fazer uma análise da espécie B, eu tenho o quê? Vamos olhar para a reação 1, para a etapa 1. B é produto, né? Então, vai ser 1 sobre 1, formação de B, velocidade de formação de B. 1 sobre 1, derivada da concentração de B, é igual a K1 vezes A. Né? Mas eu tenho uma outra equação também, porque B se consome na segunda etapa. Né? A velocidade da segunda etapa é K2
vamos voltar lá para ver quem é a segunda etapa. K2, ó, e multiplico concentração de B elevada a 1. Concentração de B elevada a 1. A velocidade da etapa 2, vamos expressar em função da concentração de B, né? Então, olha lá, eu vou ter 1 sobre menos 1, derivada de B em relação ao tempo. Então, 1 sobre menos 1, derivada de B em relação ao tempo. Meu Deus. É igual K2, concentração de B, né? Então, aqui, ó, eu vou eliminar isso. Vou passar esse menos para cá, para eliminar isso daqui, tá? De forma que D de B, D de T é igual a K1 vezes concentração de A menos K2, concentração de B. Veja, a velocidade de B está relacionada a duas parcelas, porque B está presente em duas reações elementares, né? A primeira parcela é K1, concentração de A, e a segunda parcela é menos 2, concentração de B. Essa concentração de A eu obtive em cima como sendo isso daqui, né? Quando eu substituo isso, né, essa concentração de A aqui, né, eu gero uma equação diferencial que, quando resolvida, cai aqui, tá? Então, eu tenho a concentração de B sendo relacionada à concentração inicial de A, ao tempo, obviamente, e as duas constantes de velocidade, né, porque o mecanismo é composto por duas etapas. Notem que isso que a gente está falando agora é quando a gente tem reações, né, etapas elementares com constantes de velocidade comparáveis, né, de modo que eu não posso eliminar uma etapa e dizer que a velocidade é aproximadamente só de uma etapa. Isso só é válido quando eu tenho uma etapa muito mais lenta que as outras, tá? E aí, né, eu tenho esse perfil de concentração de B em função do tempo, vou ver se meus dados seguem isso. Além disso, para B, né, segundo os dados experimentais, aqui, ó, tem um momento onde a concentração de B é máxima, e a partir de então ela começa a cair e decai a zero, né, como bom intermediário que B é. Né? Ele aparece, mas depois ele some. Né? Então, é possível, a partir dessa expressão aqui, da concentração de B, determinar o tempo onde a concentração de B é máxima. Como é que eu faço isso? Derivada de B em relação ao tempo igual a zero. Né? Quando eu tenho uma função y, f de x, como é que eu determino o máximo? Né? A derivada de y em relação a x é igual a zero. Eu obtenho essa derivada igual a zero e determino o ponto x, onde o y tem valor máximo. Né? E por que isso? Lembra lá, né, que a derivada, né, corresponde à inclinação da reta tangente? Num ponto de máxima, eu tenho uma reta tangente 5, inclinação zero. Né? Então, por isso, derivada igual a zero num ponto de máximo. Então, se vocês fizerem a derivada de B em relação ao tempo para essa função, a gente acha o tempo onde a concentração de B é máximo se eu fizer a derivada igual a zero. Né? A derivada de B em relação ao tempo, se eu igualo a zero, o tempo que eu acho é o tempo onde a concentração é máxima. Olha a analogia aqui, ó. D de y, D de x é igual a zero. Quando eu faço isso, eu encontro quem? O x para o qual y é máximo. Como é que vai ser aqui? Ó? É a derivada de B em função do tempo igual a zero. O que eu vou obter? O tempo no qual a concentração de B é máxima, né? Então, tá aqui, ó. O tempo onde a concentração de B é máxima é dado por essa função relacionada às constantes de velocidade das etapas que compõem o mecanismo. Né? Então, eu posso checar se experimentalmente o meu tempo de concentração máxima bate com isso aqui. Se bater, pô, legal, o mecanismo realmente está se validando. Só que eu tenho ainda a espécie C, que é proveniente da decomposição de B. Né? Então, né, o meu mecanismo é A, forma um intermediário B, que se converte no produto C. Né? Então, a variação da espécie C é função apenas dessa reação aqui. Por isso, apenas um termo. Tá vendo aqui? E aí, resolvendo a equação diferencial, como, professora? Quem é esse B maravilhoso aqui? É esse aqui, ó. Então, jogando esse B maravilhoso aqui,
E resolvendo a equação diferencial, viva o meu cálculo diferencial. Eu tive aqui, né? Então, a espécie C tem relação com a concentração inicial de A, óbvio, com o tempo, óbvio, e com as constantes de velocidade das reações elementares que compõem o mecanismo. Mas que função é essa, professora? Essa daqui, tá? E aí, como é que a gente verifica isso graficamente? Né? A gente geralmente lineariza, né? Aí fazer a LN da concentração, se os exponenciais vão embora, enfim, né? O importante nesse momento é vocês entenderem como é que se daria esse processo, né? Então, eu preciso, primeiramente, ter resultados experimentais que me levem a alguma proposição. Esse tipo de resultado me leva a crer que A está se consumindo, óbvio, formando D, que depois some, e no final das contas só fica C. Né? Então, esse tipo de dado nos conduz a um mecanismo com reações consecutivas. Né? Acontece uma e depois a outra. Se esse for o mecanismo, eu tenho um equacionamento teórico que prevê, né, o perfil de concentração do tempo para A, para B e para C. Né? Além disso, se D chega no máximo, eu consigo prever também esse máximo. Se tudo isso casa, o mecanismo proposto está correto. Tá? Ainda tem uma outra possibilidade. Aqui a gente vai ver 3 possibilidades, porque geralmente as reações passam por esses 3 mecanismos, né? Reações em fase aquosa. Imagina essa situação aqui, ó. Eu tenho os reagentes caindo, os produtos subindo, né? E uma bendita espécie que não zera. É diferente do outro caso, né? Onde aumentava e depois zerava, dando a entender que realmente era um intermediário que depois de um tempo não existe mais no meio. Essa situação aqui é diferente. Né? Durante todo o tempo de reação, né, tem uma espécie ali, né, que se mantém constante no meio, em pequena quantidade e constante. Isso, né, pode nos levar a pensar nisso daqui, ó. Vamos supor que o reagente é A, né, o produto é C, e eu fique, né, vendo lá durante todo o tempo uma pequena quantidade de uma espécie D. Né? Então, o que eu poderia pensar? Né? Já que B fica em pequena quantidade e praticamente constante, eu poderia pensar, né, que B está envolvido aí numa etapa reversível, né, onde não existe, né, não acontece de zerar, né, mas pelo contrário, acontece de ficar uma quantidade constante no meio. Né? Então, eu poderia pensar, mediante a essa observação experimental, num mecanismo assim, né, com um pré-equilíbrio, né, na primeira etapa, onde que acontece a formação, né, de uma reação reversível, na qual essa espécie B depois se desproporciona, depois, né, na nossa forma de falar, na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Então, B se mantém em equilíbrio com A, mas B se converte em C. Né? De forma que, no global, eu vejo apenas A e B, A e C, já que B é uma quantidade praticamente imperceptível. Né? Se eu olhar com mais cuidado, eu detecto B lá no meio. Mas, grosseiramente, o que eu tenho é a entrada de A e a saída de C. Né? Então, segundo esse mecanismo aqui, qual seria, né, o perfil de concentração em função do tempo para a espécie A, para a espécie B e para a espécie C? Né? Então, vejamos. A espécie A está envolvida numa etapa de consumo, que é a etapa 1 no sentido direto, e uma etapa de formação, que é a etapa 1 no sentido inverso. Como eu já fiz, né, no mecanismo anterior e no outro também, eu vou colocar direto aqui. Ah, tá, eu nem coloquei aqui. No caso aqui, eu teria uma equação semelhante, não vou ter que fazer. Só não vou deduzir, porque demora muito, vou fazer pelo menos a primeira parte. Né? Então, eu tenho a etapa 1 direta e etapa 1 inversa, que são as etapas nas quais A está envolvido, né? A espécie A. Então, na etapa 1 direta, eu escrevo A, né? A velocidade da etapa 1, não está me ajudando, como K1, concentração de A elevada a 1, né? E na reação inversa, a velocidade da reação inversa da etapa 1 é a constante de velocidade da reação inversa
concentração de B. Né? Então, na etapa direta, eu tenho isso. E na etapa inversa, eu tenho isso. Tá? Aí aqui eu escrevo, né, em função do consumo de A, aqui em função do consumo de A, e aí eu vou ter uma equação onde eu tenha A e B misturados, eu já fiz isso anteriormente, e a gente vai obter o perfil de concentração função do tempo para A, e para C, esse mecanismo é avaliar a concentração de B. Caraca, o negócio travou. Então, a análise da espécie B, né, na qual utiliza-se a aproximação do estado estacionário. O que o nome estado estacionário sugere para a gente? Né? Justamente que não varia, está estacionado, como isso daqui mostra. Né? É uma concentração pequena e que se mantém ao longo do tempo. Tá? Então, nessa situação, pode-se admitir que a concentração de B é constante no meio. Essa é a aproximação do estado estacionário. De modo que, né, a derivada é igual a zero. Né? A derivada de uma constante é igual a zero. Tal como a derivada num ponto máximo é zero. Né? E aí vamos escrever essa expressão, né, para o consumo de B, né, para a variação de B, e igualar a zero. B está envolvido, né, está sendo formado na primeira etapa no sentido direto, está sendo consumido na primeira etapa no sentido inverso, e está sendo consumido na segunda etapa para a formação de C. Então, são três termos, né, que compõem a variação da concentração de B em função do tempo. Está aqui. O primeiro termo é um termo positivo, porque B é formado. Nessa questão de positivo e negativo, vocês viram já, né, nos outros exemplos. Quando vocês verem a gravação, vocês vão... Você faz aí no papel direitinho, que para mim está difícil de fazer, porque o caneta está agarrando muito na mesa digitalizadora, não sei porquê. Né? O segundo termo é um termo de consumo, né, porque eu tenho B retornando para A. E o terceiro termo também é um termo de consumo, porque eu tenho B gerando C. Vejam aqui, né? Então, a variação de B em função do tempo é composta por três parcelas, eu não posso desprezar nenhuma, porque os Ks não são muito diferentes, eles são comparáveis, né? Então, aplicando a aproximação do estado estacionário, já que B, né, é um valor que não varia ao longo do tempo, é valor constante, então esses três termos são iguais a zero, e aí se eu tenho, né, a expressão de A, eu consigo determinar a expressão de B, tá? Então, para validar um mecanismo proposto com esse formato, eu tenho a equação do decaimento de A em função do tempo, a equação do decaimento de B em função do tempo e também de C. Não fiz para A e B e C porque é igual ao que foi feito anteriormente, tá? Essa aproximação do estado estacionário, ela facilita bastante, né? Porque muitas reações, algumas reações, né, têm esse perfil de ter um intermediário aí, né, presente durante todo o tempo, mas em quantidade pequena, né, em quantidade pequena e constante ao longo do tempo. Então, a gente vai ver depois, vamos ver agora um exemplo que leva em consideração essa aproximação do estado estacionário. Vou pegar aqui. Então, isso daqui tá aqui, isso. Foi uma prova de 2019-2. Uai, cadê? Uma prova de 2019-2. E a primeira questão foi essa. Ó. Seja o mecanismo a seguir referente à decomposição do ozônio. Derive a lei cinética da reação. Então, olha só, não é uma reação global, né, de modo que a partir de dados experimentais determine a ordem, a lei cinética e tudo mais. Né? É uma reação complexa, formada por um mecanismo com várias etapas elementares. Aqui a gente tem um mecanismo reduzido, composto por duas etapas, né, que é o mínimo. Esse K, né, esse K-1 e esse K2 têm valores próximos, de modo que eu não posso aproximar a velocidade da reação pela etapa mais lenta.
simplesmente porque não existe etapa mais lenta, todas são lentas, todas são comparáveis, têm velocidades comparáveis, melhor dizendo. Né? O mecanismo, segundo os dados, o mecanismo proposto é esse daqui, né? E foi pedido a expressão da lei cinética. Eu não tenho como dizer que lei cinética é K, concentração de ozônio elevado a 2, porque isso aqui não é uma reação em uma única etapa. Né? Eu preciso levar em consideração as etapas do mecanismo para escrever essa lei cinética. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos desmembrar esse mecanismo para facilitar a nossa vida. O mecanismo da reação, né? Ele foi dado aí como sendo formado por 3 etapas, na verdade, porque a etapa 1 é uma etapa reversível composta por 2. Então, na etapa elementar A, eu desmembrei a etapa 1 em A e B. Na etapa A, ozônio vai ao oxigênio com o oxigênio atômico, e na etapa B, o oxigênio com o oxigênio atômico retorna a seu ozônio. Na primeira etapa, uma constante de velocidade, na segunda etapa, uma segunda constante de velocidade, e na terceira etapa, a gente tem, né, a combinação do oxigênio atômico com o ozônio para a formação de oxigênio e oxigênio. Notem que não se usa colocar 2 de oxigênio, né, para destacar bem a questão molecular das reações elementares. As reações elementares são numa única etapa, a interpretação delas é realmente a quantidade de moléculas, né, que interagem para a formação do produto da reação elementar. Na segunda etapa elementar, terceira, desculpa, a constante de velocidade correspondente. Então, velocidade das reações elementares. Vamos lá. Para a reação elementar A, essa daqui, eu tenho uma velocidade da etapa A escrita como K1, concentração de ozônio elevada a 1. Né? Por que 1, professora? Porque a ordem é 1. Por que a ordem é 1, professora? Porque reação numa etapa só. Reação elementar. A ordem representa a molecularidade, o número de moléculas envolvido na etapa. No caso aqui, é uma molécula formando uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio. Né? A interpretação é essa. Né? Escrevendo em função do ozônio, que nesse caso é reagente, eu tenho que 1 a menos 1 derivada do ozônio. Um tempo é K1 a 3, né? E aí, passando esse menos para lá, eu fico com essa expressão para a variação do ozônio com o tempo para a reação alimentar A. Vejamos agora a reação alimentar B. Então, a mesma análise, tá vendo? A velocidade da etapa B é a constante de velocidade da etapa B, oxigênio elevado a 1, oxigênio molecular, oxigênio atômico elevado a 1. Tá aqui. Né? Eu estou expressando tudo em função do ozônio, né? Então, no caso, nessa etapa B, o ozônio é produto. Então, 1 sobre 1 derivada do ozônio com o tempo é igual a K1, oxigênio molecular, oxigênio atômico, né? De modo que eu obtenho, na segunda etapa do mecanismo, essa variação de O3 em função do tempo. Para a etapa 2, né, eu tenho, né, a velocidade 2, K2, oxigênio atômico, ozônio. Está aqui, relacionando a variação do ozônio com o tempo, eu tenho que o ozônio reagente aqui, 1 menos 1, derivada do ozônio com o tempo, é igual a K2O, O3, K2O, O3, expressando, então, a variação do ozônio com o tempo dessa forma. Logo, a variação da concentração do ozônio com o tempo é composta por 3 parcelas, já que eu tenho ozônio sendo consumido na primeira, ozônio sendo formado na segunda, e depois ozônio sendo consumido para a formação de oxigênio na etapa 3. Né? Então, levando em consideração as 3 etapas, porque eu não posso negligenciar nenhuma, tendo em vista que K1, K-1 e K2 são comparáveis, eu tenho que considerar as 3, né? O consumo do ozônio está relacionado a essas 3 parcelas. A primeira é negativa, porque o ozônio se consome, a segunda positiva, porque o ozônio é reformado no meio, e a terceira negativa, porque o ozônio é consumido para a formação de oxigênio. Né? Então, veja que nessa minha expressão, né, do consumo do ozônio em função do tempo, aparece aqui o oxigênio atômico, que é um intermediário. Por que eu sei que é um intermediário? Se a gente olha para a reação global, ele não aparece, cara. Né? Então, ele é um intermediário. O global é ozônio se transformar em oxigênio molecular. O oxigênio atômico envolvido aí no processo, ele nem aparece no final das contas. Entendido que ele realmente é um intermediário, né? Então, né, segundo o mecanismo proposto, né, esse oxigênio está relacionado aqui
a uma pequena concentração presente ao longo do tempo e constante, né? Para ele, então, a gente pode utilizar a aproximação do estado estacionário, né? Então, o que diz essa aproximação, né? Que é derivada, né? Que como ele é uma concentração, ele apresenta uma concentração pequena ao longo do tempo, né? A derivada da concentração dele, a função do tempo é zero. Logo, eu terei que obter para esse intermediário. Ai, meu Deus. Eu terei que obter. Por favor. Eu terei que obter essa expressão aqui. Essa. Eu terei que obter para o intermediário essa expressão aqui. Para isso, eu vou ter que olhar para as 3 reações elementares que compõem o mecanismo. Então, na etapa 1, ó, já tinha escrito a velocidade dela, só que agora eu vou expressar em função da formação do ozônio, que nesse caso aqui se apresenta como um produto. Então, 1 sobre 1, ozônio não, oxigênio. 1 sobre 1, derivada do oxigênio com o tempo, é igual a essa parte que estava escrita em cima, né? Então, a derivada do oxigênio atômico em função do tempo é igual a K1 a 3 na reação alimentar A. E na reação alimentar B, que é a reação inversa, o oxigênio atômico é reagente, né? Então, escrevi a velocidade da etapa B, né? Escrevi a variação do oxigênio em função do tempo e ele sendo reagente, né? Aparece o -1 aqui, de modo que a variação dele em função do tempo é um termo negativo porque ele se consome. Para a reação alimentar C, né, onde ele também se consome, a gente encontra um segundo termo negativo, tá? Então, juntando as 3 parcelas, né, que relacionam o consumo de oxigênio atômico em função do tempo, eu tenho isso daqui, ó. A primeira parcela positiva, porque o oxigênio intermediário é formado. A segunda parcela negativa, porque o oxigênio intermediário é consumido na reação inversa. E na outra parcela, na última parcela, ele também com um sinal negativo, porque é uma parcela onde tem consumo do oxigênio atômico, tá? Então, qual é a aproximação? Que, pelo mecanismo proposto, né, esse intermediário, ele se mantém constante ao longo do tempo na concentração pequena, de modo que, para ele, né, não tem variação em função do tempo. Então, a derivada do oxigênio atômico em função do tempo é zero. Foi o que eu escrevi aqui. Né? Com isso, eu tenho que zero é igual a essas 3 parcelas aqui. Né? E qual é o objetivo disso, professora? Obter uma expressão para a consideração desse intermediário, para que eu possa voltar lá no início, ó, né? E ter a minha variação do ozônio em função do tempo, que levando em consideração apenas as espécies participantes na reação global. Eu não quero que tenha intermediário, porque eu não consigo nem detectar intermediário, né, ao longo do tempo, de tão baixa que é a concentração. Então, né, esse trabalho que eu estou tendo agora de aplicar a aproximação do estado estacionário para o intermediário é porque eu viso tirá-lo aqui da minha expressão, já que eu não consigo detectar ele, né, com facilidade. Então, apliquei a aproximação, está aqui, ó, e finalmente obtive a expressão da concentração do intermediário em função do tempo. Essa eu chamei de equação 2, e essa equação 2 vai entrar na equação 1. Né? Lembrando que a questão pedia a lei cinética da reação, né? A lei cinética da reação vai ser mais complexa do que um K, concentração de reagente elevada a alfa. Porque eu não tenho agora apenas uma reação para representar a velocidade, eu tenho 3 reações com velocidades comparáveis que eu não posso negligenciar. Né? Então, tem uma reação complexa, né? Uma reação composta por um mecanismo. Então, olha, substituindo aquela equação 2 aqui, a equação 1, né, vira isso daqui, ó. Mantive o vermelho para facilitar a nossa visualização. Tá vendo? Eu tinha a variação do ozônio com o tempo, expressa em 3 parcelas, porque ele está envolvido nas 3 etapas do mecanismo. E esses termos em vermelho dizem respeito à concentração do intermediário oxigênio atômico, tá? Essa expressão aqui já é a lei cinética, né? Se eu quiser, né, fazer melhor, né, eu preciso relacionar o consumo do ozônio com a velocidade da reação, né? Então, se eu olhar para cá, ó, a reação global é essa daqui. Eu tenho que 1 sobre -2
derivada, meu Deus, do ozônio em função do tempo é igual a V, né? Então, menos 2 vezes V é igual à derivada da concentração do ozônio em função do tempo. Foi o que eu fiz aqui no finalzinho. Menos 2V, né? Isso daqui corresponde a menos 2V, sendo esse V abusado da reação. Olha que beleza, né? Expressa em função de 3 constantes de velocidade, ó, K1, K-1 e K2, e levando em consideração não apenas o ozônio, não, ó, mas levando em consideração também o oxigênio, tá? Então, esse tipo de lei cinética, mais complexo, né, bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, a gente encontra quando a gente tem uma reação complexa. Né? E o que é uma reação complexa? Uma reação que se dá por meio de um mecanismo. Né? Desde que eu conheça o mecanismo, eu consigo obter a lei cinética da reação. E se eu não conheço, professora, vai a lei cinética da global. K, concentração do ozônio elevada a um alfa. E que alfa é esse? Qualquer número. Né? Um número que vá ajustar a velocidade a essa expressão. Não tem compromisso nenhum com a reação em si, com molecularidade, com nada. Tá? Então, lei cinética de reação global, experimental, concentração de função do tempo, alfa e beta para as ordens. Lei cinética de uma reação com um mecanismo conhecido vai ter um formato estranho, né? Porque vai levar em consideração todas as etapas do mecanismo. Onde é que isso vai aparecer? Nas constantes. Né? Veja que está aparecendo 3 constantes de velocidade. Né? Então, são 3 etapas no mecanismo. Tá? Então, o que eu falei na primeira aula, nem sempre a lei cinética é aquele casinho reagente elevado à ordem. Né? Vai depender, né, do meu conhecimento da reação. Se eu não conheço a reação, só tenho a reação global, vai ser o formato basicão mesmo. E a ordem vai ser experimental, né, e ela não vai trazer muita informação para mim a respeito de como influenciar a reação, porque eu não conheço as etapas. Né? Agora, se eu conheço, já é outra coisa, tá? Continuando agora no PDF, eu mandei para vocês. Análise da cinética de reações próximas ao equilíbrio. Isso daqui é o que o nego faz muita confusão também. Né? Como eu falei na primeira aula, as pessoas querem dar aula de equilíbrio partindo da cinética química. Não precisa. Né? Equilíbrio, né, é o nome que se dá a invariância de composição de um meio reacional. Eu não preciso relacionar isso com velocidade, eu não tenho que linkar essas coisas, né? Porque pode ser que, para quem eu esteja falando, né, não haja esse entendimento mais profundo da cinética e a gente confunde as bolas todas. Tá? Então, para dar aula de cinética, de equilíbrio, não passa por cinética. Fala simplesmente que equilíbrio é a invariância da composição, porque equilíbrio é isso. Né? E aí, nessa condição, define-se uma constante de equilíbrio, e aí você começa a sua discussão. Tá? Por quê? Porque a análise da cinética de reações próximas ao equilíbrio vai conduzir, sim, aquela questão da igualdade de velocidade, mas é relacionado às reações elementares que compõem o processo global. Tá? Então, por exemplo, seja o processo global A indo a produtos resultantes do seguinte mecanismo, né? Um mecanismo aí de reações consecutivas. A vai para o intermediário vai para o produto, né? De modo que a equação global é isso daqui. O equilíbrio é atingido quando todas as etapas atingem o equilíbrio. Então, o equilíbrio dessa reação global, ele só ocorre quando acontece equilíbrio nas etapas elementares que compõem o mecanismo da equação global. Né? Esse é o princípio da reversibilidade microscópica. Não tem necessidade de você falar isso numa turma de ensino médio, de você entrar nisso, eles não têm condição de entender isso. Então, não precisa fazer confusão de velocidade. Basta falar que equilíbrio é isso daqui, ó. A concentração parou de variar, é equilíbrio. Isso daqui é equilíbrio, tá? Nossa, minha caneta tá uma coisa, estão uns formatos geométricos. Tá, então, para a etapa 1, né, o equilíbrio da etapa da equação global se dá quando acontece equilíbrio nas etapas elementares. E o equilíbrio em cada etapa elementar é justamente a igualdade de velocidade.
Então, eu tenho aqui que a velocidade da reação direta, que é igual a K1, concentração de A, estou olhando para a etapa 1. A velocidade da etapa 1 no sentido inverso é igual a K no sentido inverso, concentração de I. Então, eu estou primeiro olhando para a reação no sentido direto, onde A é reagente, então K1 concentração de A. Agora, olhando no sentido inverso, onde I vai para A, o reagente é o I, tá? Então, quando essas duas coisas se igualam, eu tenho equilíbrio na etapa 1. Quando isso acontece na etapa 2, eu tenho equilíbrio na etapa 1 e na 2, que se reflete no equilíbrio no processo global, tá? Então, igualando essas duas coisas aqui, ó, K1 concentração de A igual a K menos 1 concentração de I, o que a gente obtém? K1 concentração de A é igual. Mistério. Ka menos 1, concentração no intermediário. Então, eu tenho K1 sobre Ka menos 1 igual a concentração do intermediário sobre a concentração de A. Isso daqui, com a temperatura constante, são valores constantes, né? De modo que a razão entre as constantes de velocidade é um valor constante, que representa a concentração de I e de A quando estão constantes, que representa o equilíbrio para a etapa 1, né? Então, vejam, a constante de equilíbrio da etapa 1 é uma relação entre as constantes de velocidade da reação direta e inversa que caracterizam o equilíbrio da etapa elementar 1. Do mesmo modo, para a etapa elementar 2, né? Quando a etapa elementar 2 entra, né, atinge o equilíbrio, eu defino para ela uma constante de equilíbrio dada pela razão entre as constantes de velocidade, tá? Logo, para o processo global, nós temos que a constante de equilíbrio se relaciona com o produto das constantes de equilíbrio de cada etapa elementar. Né? Como é que eu obtenho isso? Quem é a constante de equilíbrio da equação global? P sobre R. Né? Então, quando eu obtenho a K1 e a K2, né, eu tenho aqui P sobre I é igual a constante de equilíbrio na etapa 2. Né? Então, se eu multiplico isso por isso, eu encontro P sobre A. E isso por isso me dá a constante de equilíbrio do processo global. De modo que eu concluo que a constante de equilíbrio do processo global é o produto das constantes de equilíbrio das reações elementares. Olha a abordagem que a gente está fazendo. Né? Algo que, se eu quiser partir de cinética para explicar o equilíbrio, eu teria que fazer. Tá? Então, não vale a pena, né? Trate o equilíbrio como ele é. O que é o equilíbrio? Quando as concentrações param de mudar, tá? Não precisa falar de velocidade, porque senão você tem que entrar nisso daqui. Em resumo, a constante de equilíbrio de um processo global se relaciona com as constantes de equilíbrio das etapas que compõem o seu mecanismo. E estas se relacionam com os parâmetros cinéticos correspondentes, tá? Se é possível dizer constante de equilíbrio, só é possível dizer que a constante de equilíbrio de uma reação advém da igualdade das velocidades se a reação é elementar, tá? Então, eu só obtenho esse K aqui. Alguns livros trazem isso, é um grande erro. Né? Eu só obtenho esse K como uma razão das constantes de velocidade nas reações elementares. Né? Então, assim, talvez os livros não errem, eles só errem em não dizer que eles estão tratando de um caso particular. Né? A reação química tem tudo quanto é jeito. Né? E existe dentre as reações químicas reações elementares. Então, esse tratamento, dizer que a velocidade igualou e o K é a razão das constantes de velocidade, é dado às reações elementares. Então, ou você menciona
que vai falar das reações elementares, ou você nem menciona cinética química e fala o equilíbrio, né? Fala do equilíbrio, o que ele é realmente, que é a invariância das concentrações, tá? Caso contrário, a constante de equilíbrio advém de uma relação entre diversos parâmetros necessários. Então, se eu não estiver tratando de reação elementar, eu não tenho que dizer que constante de equilíbrio tem relação nenhuma com constante de velocidade, porque não tem, tá? E aqui, algo interessante, como é que a gente estima a concentração de equilíbrio, né? Quando a gente vê equilíbrio químico, tratando equilíbrio químico, né, na visão experimental, né, é a situação na qual o meio reacional para de mudar a concentração, eu não tenho como adivinhar essa concentração, não tenho, tem que medir. Eu vou fazer lá a concentração em função do tempo, nossa, e vou ver a partir de um certo tempo a concentração ficando constante. Esse valor constante é o valor de equilíbrio, eu não tenho como adivinhar. Né, eu posso fazer uma estimativa desse valor de concentração de equilíbrio por meio disso que está descrito aqui, né? Então, seja, por exemplo, ó, né, por exemplo, eu estou descrevendo aqui, né, uma reação em equilíbrio, A indo a B e B voltando a A. Cada etapa com a sua velocidade. Tá aqui, né, a concentração de A é reduzida na reação direta, mas é aumentada na reação inversa, segundo a constante de velocidade, segundo a velocidade que alinha a concentração de B. Né? Então, como tínhamos feito antes, eu consigo expressar a concentração de A em função do tempo, né, a partir dessas duas parcelas. Né? Se a concentração inicial de A é a zero, e B não está presente inicialmente, né, em todo tempo eu tenho que A mais B é a zero, isso é um balanço de massa. Né? B não tá presente inicialmente, então a concentração de A é sempre A zero menos concentração de B, ou A mais B é igual a zero. Né? Então, posso substituir esse B aqui, né? Aqui, ó, foi feito. B é A zero menos A, tá aqui. Né? E resolver a equação diferencial que dá isso daqui. Mas, quando o tempo tende a infinito, né, essa concentração de A tende a chegar no seu valor de equilíbrio. Né? Então, com o tempo infinito, essa equação se reduz a isso aqui, ó. Com o tempo infinito, ó, eu tenho E elevado a menos o valor infinito, que dá zero. Né? Então, esse termo aqui se reduz a zero. E eu tenho A igual a K', concentração de A zero, dividido por K' mais K, conforme está aqui. Conhecendo a concentração de A estimada, né, a concentração estimada para A no equilíbrio, usando essa relação, eu chego na concentração de B estimada para o equilíbrio. Tá? Então, olha que interessante. Né? Eu posso fazer, sim, uma estimativa dos valores de equilíbrio. Tá? Se eu conheço, né, em detalhes o mecanismo da reação. Então, eu preciso desse cara e desse carinha, né? Para conhecer esse K e esse K', tem que conhecer as etapas que compõem o mecanismo da reação. Tá? E aí sim, ó, numa etapa elementar, como foi essa exemplificada aqui, a constante de equilíbrio é a razão entre as constantes de velocidade. Né? Então, essa parte aqui foi mais para vocês terem uma ciência, né, de como seria, né, o uso de dados cinéticos para poder validar mecanismos e para poder, inclusive, ó, prever a concentração de equilíbrio. Mas isso, né, para etapas elementares, tá? Então, a principal lição que eu bato muito na tecla é que você não tem que passar por cinética para falar de equilíbrio. Deixa cada coisa no seu canto, porque tem muito mais detalhes do que simplesmente dizer que a velocidade é uma igual a outra. Né? Se eu tenho uma reação alimentar, beleza, aqui vai, está voltando, a velocidade está em função ali do coeficiente estequiométrico, e realmente eu tenho que ficar, é a razão das constantes de velocidade. Se eu tenho uma reação global, não é isso, tá? Mesmo porque o princípio, aqui, ó, da reversibilidade microscópica, diz que a reação global entra em equilíbrio quando as suas etapas elementares entram em equilíbrio. Então, eu preciso descrever o equilíbrio das etapas elementares que vai me conduzir ao equilíbrio da etapa global. Tá? Então, era isso a respeito de mecanismo. E agora, como eu prometi, alguns exercícios
para ajudar quem ainda está enrolado para fazer a terceira avaliação. Aqui. Ainda nessa prova 2019-1, olha aqui, uma questão bem parecida com a questão, uma das questões da avaliação. A velocidade específica da reação de segunda ordem, velocidade específica é o mesmo que constante de velocidade. A velocidade específica da reação de segunda ordem, olha o tipo de reação, onde a estequiometria dos reagentes é 1:2. A velocidade específica da reação de segunda ordem desse tipo, uma dada temperatura, é 0,21 decímetros cúbicos, mol a -1, segundo a -1. Tomando como concentrações iniciais de A e B, isso e isso, qual a concentração de C após 10 segundos de reação? Tá? Então, tá aqui a reação, 2A mais 2B, se convertendo a C e D, numa temperatura constante, que não foi dita pelo problema, né? Admitindo como lei cinética K igual a concentração de A, concentração de B, né? De modo que eu tenho aqui 1 mais 1 igual a 2, veja que é admitindo como lei cinética, né? Por que isso? Porque eu já tenho na minha tabela um perfil de concentração por cento do tempo para essa situação aqui, né? Então, admitindo como lei cinética isso daqui, né? O K nessa temperatura foi dado, né? O que eu tenho, né? Se está pedindo aí a concentração de C, eu vou fazer a minha equação diferencial em função de C. Isso aqui eu estou fazendo só para mostrar para vocês de onde vem aquela tabela que eu dei para vocês, né? Na hora de resolver o problema, não precisa. Mas eu acharia legal ver vocês caminhando assim, da maneira que eu fiz, né? Organizando o pensamento e mostrando para mim que está entendendo. Vou até mandar para vocês isso daqui. Pode servir como exemplo para vocês organizarem a resposta de vocês da terceira avaliação, porque tem uma questão praticamente igual a essa, né? Então, se a lei cinética é isso daqui, né, eu posso expressar a velocidade em função da concentração de C, né? E a pergunta é, qual a concentração de C quando o tempo é igual a 10 segundos? Para eu resolver essa equação diferencial, né, e gerar um perfil de concentração em função do tempo para C, eu preciso entender que a concentração de A e de B, elas têm relação com a concentração de C, não é? A concentração de C, a quantidade de C que vai se formando, vai sendo consumida em A e em B. Então, a concentração de C tem relação com a concentração de A e de B. Né? Então, seja a tabela, para quem estava em dúvida da tabela aí, né? Considerando 1 decímetro cúbico de meio reacional, por que isso? Porque aí eu fico com uma relação molar, né? Eu estou escrevendo a concentração molar aqui, mas, na verdade, para 1 decímetro cúbico, né? Já que a concentração é mol por decímetro cúbico, eu tenho uma relação de mols aqui também. Né? Então, no tempo T igual a 0, eu tenho essas concentrações iniciais para A e para B, não tenho nada para C e nada para B. Num tempo T1 qualquer, né, o que eu tenho? O avanço em A é X. O avanço em B é o dobro. Né? Então, se avançou consumindo X mols por litro em A, avançou consumindo 2x mols por litro em B. E para C e para D, já que a relação estequiométrica é 1 para 1 aqui, né, o avanço vai produzir X mols por litro em C e X mols por litro em D. A mesma quantidade que avança consumindo em A. Tá? Então, eu tenho uma relação entre a concentração de A num tempo T qualquer e a concentração de B, né, num tempo T qualquer, que leva em consideração, obviamente, os valores iniciais e o avanço da reação, que corresponde à própria concentração de C. Tá? Então, voltando à equação 1, quem é a concentração de C num tempo qualquer? X, que é o avanço. Qual é a concentração de A num tempo qualquer? A0 menos X. E de B? B0 menos 2X. Notem que K é conhecido, A0 e B0 também. A minha equação diferencial envolve a variação de X em função do tempo apenas. Resolvendo isso daqui, eu chego nessa belezura. Tá? Então, nessa prova aqui,
foi dado lá no final aquela tabelinha linda e maravilhosa, que diz aqui que uma reação de ordem 2 com essa estequiometria e com essa lei cinética, o perfil de concentração em função do tempo é esse daqui. Tá? Então, da onde vem essa belezura aqui? Da onde eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, eu tenho a bela tabela que relaciona as concentrações de A e B à concentração de C, que é o produto, e a resolução da equação diferencial gera a belezura. Tá? Então, para a gente, o que é importante? Usar a belezura. Mas para usar a belezura, tem que entender, né? Poxa, para essa reação de segunda ordem, com essa estequiometria, né, eu consigo chegar numa equação de concentração em função do tempo para o produto C ou D, nesse caso, já que eles têm a mesma relação estequiométrica, né, que tem esse formato. Né? Então, o que isso aqui dá para mim? Num tempo T qualquer, né, conhecendo a constante de velocidade e a composição inicial, eu consigo determinar a concentração do produto nesse tempo. Tá? Então, eu boto o tempo aqui, o K foi dado, as concentrações também, e acho X. Que X é esse, professora? É o grau de avanço. E esse grau de avanço é o quê, professora? A própria concentração de C ou de D, nesse caso. Tá vendo? Tá? Então, tem questão assim na avaliação. Mais uma, acho que está resolvido aqui. Não. Na outra prova agora. 2019, 2. Vou passar para vocês isso. O cloreto de sulfurila SO2, cloro 2, no estado gasoso, decompõe-se nos gases dióxido de enxofre e cloro, mediante uma cinética de primeira ordem. Sabendo que a velocidade específica dessa reação a 320 graus Celsius é 2,20, vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1, determine o tempo necessário para que ocorra a decomposição de 87,5% do reagente. Essa questão aqui pegou muita gente. Né? Então, o tempo necessário para que ocorra a decomposição. Se decompõe 87,5%, quanto é que ainda resta no meio, gente? 100 menos 87,5, né? As equações de concentração em função do tempo, elas dão a concentração no tempo T. Se decompôs 87,5, é porque ainda tem 12,5 no meio. Então, é o tempo para que reste no meio apenas 12,5, já que 87,5 se decompôs. Tá? Então, a interpretação também é tudo. A reação é essa aqui, ó. SO2Cl2 gasoso se convertendo a SO2 gasoso mais cloro gasoso na temperatura de 320. A lei cinética só pode ser essa aqui, né? Porque a reação foi dita como sendo de primeira ordem, né? E, pelo jeito, acontece numa etapa só. Né? Por que eu estou falando isso? Porque, né, os dados aqui não me permitem falar diferente disso. Né? Então, a velocidade é igual a K, concentração do SO2, cloro 2. Sendo que esse K a 320 graus Celsius foi dado como sendo 2,20 vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1. Pergunta-se qual o tempo para que a concentração de SO2Cl2 seja igual a 12,5% do valor inicial. Né? Se decompôs 87,5%, é porque resta 12,5% do valor inicial. Então, lá vou eu, né? Se V é igual a K, concentração de R, né? Segundo o meu problema, expressão da velocidade em função do consumo de R, eu tenho que 1 sobre menos 1, derivada de R em relação ao tempo, é igual a K, concentração de R. Né? Multiplicando cruzado, eu chego aqui, integrando, eu chego aqui. Então, esse daqui é o perfil de concentração em função do tempo para o reagente de uma reação de primeira ordem.
Aquela tabelinha que eu dei para vocês é toda em função do produto. Nesse caso aqui, eu botei em função do reagente, porque vai ser mais fácil para mim, porque o meu problema é o dado do reagente, tá? E nesse caso, como é a primeira ordem, é fácil de deduzir. Rapidinho a gente deduz. Né? Então, Ln da concentração de R no tempo t é igual a Ln da concentração de R inicial menos K vezes T. Né? A pergunta é o tempo para que a concentração atinja 12,5% do valor inicial. Né? Por quê? Porque 87,5% já se consumiu. Tá? Então, apliquei aqui, ó, concentração de R, 0,125 de R0, Ln de R0 está aqui, menos KT está aqui. Substituir os valores, né? E aí, ó, Ln aplicando a propriedade de logaritmos, produto, né, do logaritmando, é a soma dos logaritmos, está aqui embaixo. Ln de R menos KT. Né? Cancelei, fico com Ln de 0,125 igual a menos KT. Substituindo K, eu determino T. Que tempo é esse? É o tempo necessário para que se decomponha 87,5. Ou seja, para que reste no meio apenas 12,5. Tá? Mais uma. É sabido que o elemento químico bismuto 210 é radioativo e que após 1 hora sua radiação diminui para 12,5 do valor inicial. Qual o tempo de meia-vida desse elemento? Né? Quando nós falamos de ordem de reação, eu mencionei para vocês, né, que as reações nucleares são todas de primeira ordem. Né? Então, a reação está aqui. É o elemento bismuto se decompondo em produtos, que eu não sei quais são, né, da reação de decaimento radioativo. Se é uma reação de decaimento radioativo, a cinética é a primeira ordem, né, está aqui a expressão. K, ao invés de colocar concentração, eu coloquei massa, né, que é o mais comum, né, para avaliar as reações nucleares. Então, V igual a K, massa do reagente. Né? O dado foi que, após 1 hora, sua radiação diminui para 12,5% do valor inicial. Né? A radiação, né, a capacidade de se decompor, é função da massa. Né? Então, se reduziu para 12,5% do valor inicial, é porque a massa em 1 hora é 12,5% do valor inicial. Tá aqui, ó. Quando o tempo é igual a 1 hora, a massa é 0,125 da massa inicial. Pergunta-se o tempo de meia-vida. Né? Então, para uma reação de primeira ordem, a gente já viu no exemplo anterior. Da questão anterior, vimos que o perfil de concentração função do tempo para uma reação de primeira ordem é isso daqui. Isso para os reagentes. Né? Logo, aplicando as reações de decaimento radioativo, ao invés de colocar concentração, a gente usa massa. Né? Então, Ln da massa, no tempo t, é igual a Ln da massa inicial, menos Kт. O exame dado fornecido na questão, né? Quando o tempo é 1 hora, né, resta apenas 12,5% da capacidade radioativa. Né? Então, resta apenas 12,5% da massa inicial. Apliquei, né, massa 0,125 da massa zero, tempo 1 hora. Né? Apliquei a propriedade do logaritmo, cheguei aqui no valor para cá. Né? Olha o detalhe da unidade. Se substituir esse tempo aqui em hora, né, uma vez que Ln não tem unidade, esse K vai ser um número sobre hora. Né? Tá aqui. Menos Ln 0,125 hora menos 1. Logo, tomando a equação 1, temos a seguinte expressão, que é a equação 1, ó, tá aqui. Tinha obtido na questão anterior. Temos a seguinte expressão para o tempo de meia-vida, né? Então, pegando essa equação aqui, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo para que a concentração se reduza à metade. Então, apliquei isso, ó, tempo de meia-vida e R0 sobre 2. Apliquei, ó, Ln de R0 sobre 2 é igual a Ln de R0 menos K, tempo de meia-vida. Né? Então, o tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem se expressa dessa forma aqui. O K eu obtive aqui, e eu substituo ele aqui e obtenho o tempo de meia-vida. Notem que aqui está sobre hora, tá vendo? Né? É um valor sobre hora. Quando a hora sobe aqui, aparece o tempo de meia-vida em hora, como deveria ser. Tá? E eram essas questões, porque as outras a gente já resolveu. Então, vou passar para vocês essas 3 questõezinhas resolvidas. E é isso, né? Essa parte de mecanismos, né, de equilíbrio
isso não vai ser cobrado em avaliação, mas pelo menos a gente conseguiu ver, porque no período passado não deu tempo de ver, né? E eu espero que vocês tenham entendido essa questão que eu estou debatendo com vocês, né? Do equilíbrio com a cinética, né? Da importância da cinética para a validação dos mecanismos, né? Das expressões para a lei cinética, que nem sempre tem aquele formato mais básico, né? Elas têm o formato básico para uma equação global, né? E a ordem não tem sentido físico, mas quando eu tenho o mecanismo, essa lei cinética pode ter uma cara mais complexa, né? E a ordem aí realmente representa alguma coisa relativa às reações elementares que compõem o mecanismo. Tá? Então, são esses mitos que eu acho que a gente quebra, né? Que a lei cinética é sempre aquilo, né? Que o equilíbrio, que a constante de equilíbrio é a razão das constantes de velocidade. E era isso, tá, gente? Então, qualquer dúvida aí vocês podem perguntar, né, ao longo da semana. A prova ficou para domingo, né? E é isso, acho que com essas questões que eu resolvi, consigo tirar as dúvidas que têm chegado no privado. E não tem muito mistério, né? A gente precisa só entender de onde as equações vêm, né? Porque passa muito pela interpretação do problema, como sempre, né? A organização dos dados e o discernimento para saber o que vai usar naquela situação. Tá bom? Então, era isso. Vou parar aqui. Entenderam, gente? Ok.